Boa, galera. Eu sou o Mestre Gunga e esse é o 18º episódio da terceira temporada do Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para capoeira. Galera, Vem Pra Roda tem novidade. As camisetas VPR, uma qualidade reserva Inc. Vem Pra Roda não é uma marca, é um movimento. Venha fazer parte. Vem Pra Roda, o podcast da capoeira. Galera, estou indo pra Bahia, meu convidado é um amigo. Primeira vez que estive na Bahia, foi ele que me recebeu e hoje é uma honra estar fazendo esse bate-papo com ele aqui, um grande capoeira, Mestre Falcão. Seja bem-vindo, mestre. Valeu, Gunga. Para mim é um prazer estar aqui falando, batendo esse papo contigo. Vamos nessa. Beleza. Mestre, vem pra roda. Quem é o Mestre Falcão? Mestre Falcão. Bem, a capoeira entrou na minha vida de uma maneira assim meio sem querer, porque eu era de Feira de Santana, morava no interior. Aí no ano de 68 eu vim morar em Salvador e fui morar em um bairro chamado aqui Nazaré. E tinha um rapaz que trabalhava do lado da minha casa, num prédio que tinha, que ele ficava brincando de capoeira, né, jogando capoeira assim nos intervalos na garagem. E aí a gurizada toda ficou vendo aquela história. E ali foi meu primeiro contato com a capoeira, pela primeira vez que eu vi a capoeira. Aí a gente ficou treinando, brincando com ele. Na verdade, não era treinando, era brincando, né? Porque a gente não tinha uma coisa assim. Ele não era professor, nada, era só um jogador de capoeira. E aí a gente ficou e fomos passando, fomos gostando da coisa. Muitos pararam, eu continuei. E aí fui morar em Ondina. Depois, muitos anos depois, fui morar em Ondina. E aí um amigo meu conhecia o mestre Aristides. E aí me levou lá para cá, para a academia do mestre Aristides, para que eu começasse a treinar lá. Aí eu comecei a treinar lá, logo depois, medicina, mestre de medicina, fui dar aula lá em Aristides. E aí eu conheci medicina, né? E aí, quando medicina saiu de lá, eu acompanhei ele, fui junto com ele. Foi a minha primeira trajetória na capoeira. E aí, com medicina, eu fiquei muitos anos, me formei com ele, em professor, em contramestre. Aí, em 84, existiu aquele encontro de capoeira no Rio de Janeiro, né? Da arte capoeira, que foi feito pelo Grupo Senzala. E como eu já tinha um trabalho aqui em Salvador, aí o mestre Tapuã me chamou, me botou, né, nesse esquema aí para poder ir participar desse evento. Aí eu conheci o trabalho do Grupo Senzala e principalmente do grupo do Mestre Camisa, e aí me encantei. Nessa época a medicina estava meio parando, porque estava com os problemas aí estava meio parando, morando na ilha, tudo. Aí eu fui em 84, quando eu voltei encantado com tudo aquilo que eu vi e fui na ilha conversar com medicina, expliquei a ele tudo. E eu nunca me esqueço quando a medicina falou assim: "Pô, Falco, você está em crescimento e eu não posso, com a minha parada, eu não posso, como dizer, no caso, travar você. Você tem que ir, você tem que voar, você tem que ir para frente. Eu te dou a permissão, tudo. Mas que fique bem claro que nunca, apesar de eu ter ido me filiar ao Camisa na época, ainda era Grupo Senzala, eu nunca deixei de ter medicina como meu mestre. Então, eu sempre participava dos eventos deles, eu ia, eu estava sempre junto com ele. Então, para mim, foi muito importante a permissão dele, porque talvez se ele não me desse a permissão, eu não sairia, eu não iria atrás do Camisa. Mas como ele mesmo abriu o caminho para mim, eu fui e hoje eu agradeço muito isso. E sempre tive os dois como meus grandes mestres, entendeu? Eu tive a honra de ter dois grandes mestres, que foi mestre de medicina e mestre de camisa. Isso aí eu não posso negar nunca, eu nunca vou cuspir no prato que eu comi, porque eu devo muito aos dois. Pô, bacana. Mestre, para a gente deixar aqui registrado, qual o nome do senhor? Meu nome eu só vou falar o segundo em diante. Na verdade, meu nome é Antenor Jorge Bastos Falcão, nascido em 1959, sou de Feira de Santana, Bahia, e estou na capoeira desde 1968. Logicamente, né? Quando eu comecei, quando eu vi a capoeira, né? Mas treinar, realmente, treinar, foi a partir dos anos 70, 73, 74, nessa faixa.
E estou aí nessa vida até hoje. Hoje eu olho menos, porque hoje eu estou com alguns problemas de saúde. Infelizmente, quando a gente era novo, a gente não tinha consciência de certos tipos de treinamento, não poderia ter sequelas no futuro, né? Uhum. Hoje, isso aí você vê a consequência de vários mestres da minha época, tudo com problema de quadril, problema de hérnia, problema de outro joelho, PPP, papá, muito por nossa ignorância da época, que treinava muito e achava que nunca ia ter sequelas no futuro, né? Mas faz parte da vida. Legal. Então vamos lá, mestre. Quando o senhor começou a entender a capoeira, qual foi o movimento assim que encantou o senhor na capoeira? Rapaz, vou dizer, vou ser sincero contigo. O que me encantou com a capoeira foi tudo. É porque, na verdade, a capoeira é a única arte. Eu não chamo capoeira como esporte, nem como só luta. A capoeira é uma arte. A capoeira te encanta de todos os sentidos. Você consegue ser músico, você consegue ser cantor, você consegue ser artista, dançarino, sabe? Guerreiro. Então você consegue, numa arte só, você consegue ser várias, várias coisas de uma maneira só. Então isso me encantou, sabe? Aquela coisa de você. É uma coisa grandiosa. Não tem, tem coisas na vida que a gente não tem como explicar, né? Uhum. Mas assim, o que me encantou tudo foi um todo. Essa coisa de deixar você completo, né? Você ser cantor, dançarino, lutador, cantor, guerreiro, sabe, velho? Isso para mim foi o que me encantou na capoeira. Legal. E todo esse encanto, como foi a primeira vez que você tocou o primeiro toque de berimbau? Rapaz, eu, 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 eu no começo pensava muito em treinar e não era muito ligado em instrumento. Até quando eu conheci medicina. E aí eu começava a ir para as rodas com ele e tudo, e os alunos dele tocando, né, os antigos, e eu sem tocar, aquilo começou a me incomodar, cara, e eu fiquei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí comprei um berimbau, tudo, e na época me disseram assim, ah, a melhor maneira de você, mestre na época era Falcão Soriol, e Falcão, a melhor maneira de você aprender a, a tocar, a sentir o toque, é dentro do banheiro. Rapaz, eu infernizei a vida de minha mãe, cara. Minha mãe ficava desesperada. Que eu entrava dentro do banheiro e depois ficava 2, 3 horas lá tocando, cantando, tentando, sabe? E você sabe que no começo é complicado. Até a gente fica incomodado. Até pegar o ritmo, é complicado, é chato. Para quem não está no meio, é complicado. E aí fui, comecei a tocar, comecei a cantar e comecei a me completar em tudo, né? A jogar e fazer tudo. Sempre eu tive uma capoeira muito forte em relação à luta, sempre, sabe? Sempre, porque era uma vida que eu tinha, fui militar, depois eu entrei no exército, passei um tempo. E essa coisa toda foi sempre muito forte a parte de luta, né? E aí quando eu conheci o grupo Senzala, principalmente a linha do camisa, pô, eu sempre tive muita dificuldade de floreio pela minha altura, né? Eu tenho 1,86 m de altura. Fazia alguns floreios e tudo, mas não conseguia fazer como os baixinhos faziam, né? E aí, quando eu conheci o estilo da senzala na época, pô, eu fiquei impressionado, porque eu vi uns caras como Capixaba, sabe, velho? Uns caras como Nagu, uns caras grandes, sabe, velho? Boneco, pá. Os caras tudo grande, cheio de movimentação. Assim. Tinha floreio, mas a movimentação é que me encantou, entendeu? Uhum. E aí eu comecei, e aí me encantei com aquilo tudo, e aí comecei a treinar muito essa parte e consegui realmente desenvolver um lado que eu me incomodava muito, ela não ter floreio. E aí eu comecei realmente a desenvolver o floreio, tudo, e porque também só trocar pancada chega uma hora que cansa também, né, velho? Assim, pô, é um saco isso, né? Legal. Agora fala pra gente, mestre, quem são suas referências dentro da capoeira? Minhas duas primeiras referências eu já te falei, né? Uhum. Mestre Medicina e Mestre Camisa. Mas dentro do grupo Senzala, que depois virou Abadá, eu estava dentro da Senzala na época que virou Abadá do Camisa. A minha referência sempre foi o Capixaba, porque fisicamente a gente se parecia, sabe? Era grande igual a mim, tinha uma capoeira muito forte, muito dentro daquilo que eu acreditava. Então, uma das maiores referências que eu tive em relação a meu jogo, ao meu estilo de jogar, essa coisa toda, foi o Mestre Capixaba.
Pô, que bacana. E como foi para o senhor quando o senhor fez a sua primeira roda e comandou essa roda sozinho? Como é que foi isso aí? Mas foi complicado, porque quando eu comecei realmente a fazer um trabalho, que eu consegui montar uma academia, né, ali no Canela, essa academia, graças a Deus, foi um sucesso. Tive muito aluno, mas muito, você não tem comparação. Era uma rotatividade de 150 alunos, era uma coisa assim absurda. Eu dava aula de 6 da manhã a 10 da noite, era uma coisa louca. Logicamente que os horários mais cheios eram da 4 da tarde a 8 da noite, né? Porque sempre 2 horas de aula. Isso também foi também um diferencial que muita gente foi treinar comigo, porque eram 2 horas de aula, não eram só 1 hora de aula. Uhum. Quando eu fiz a minha primeira roda, foi uma grande responsabilidade para mim, porque minha primeira roda, só para você ter ideia, estava Mestre Cobrinha, Mestre Valdemar, João Grande, João Pequeno, Medicina, Canjiquinha, Caiçara, quem mais, Falcão? Mestre Gigante, quem mais, quem mais? Paulo dos Anjos, que eu não posso esquecer nunca, uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito grande. Mestre Paulo dos Anjos, quem mais, Falcão? Tinha outro, que até viajou comigo para o Rio na época lá do. Isso aí vai acabar esquecendo. Mas você vê a responsabilidade de você fazer uma roda com essas pessoas todas lá. Nossa. Interessante que tem até uns vídeos, né, umas fotos dessa roda, e às vezes tinha 4, 5 birimbaus. Birimbais, né? Birimbais, na verdade. E aí, nego sempre perguntava, pô, mestre, por que isso? 5 birimbaus, meu amigo. Existia a percussão, os 3 birimbau. Aí chegava o mestre Valdemar com o birimbau dele, eu vou dizer, ele não toca, e ficava do lado, tocando junto com a gente vai dizer, não, sai, toma aqui, sai daí. Né? Então, nessas horas, você tem que ter um pouco de sensibilidade sempre. Os caras mandam, os caras fazem o que quiserem, né? E aí acontecia isso muito, aí chegava a mexicana de quem pegar outro birimbau, aí ficava 5 birimbau, e aí realmente não tinha como negar esse direito dele, mesmo oferecendo birimbau, mas ele queria tocar o birimbau junto com a gente, ele não queria, entendeu? Então fica assim mesmo. E aí depois, em 1985, foi antes de eu me filiar à Senzala, eu chamei o mestre Camisa para dar um curso aqui em Salvador. E aí a repercussão foi muito, muito ruim, né? Porque as pessoas se sentiram ofendidas, essa coisa. Uma coisa que eu sempre, quando eu falo, eu conto um pouco da minha história, eu sempre digo, eu quero deixar bem claro isso, que em nenhum momento eu fui atrás de um estilo novo, dizendo que a capoeira daqui não prestava. Não era isso. Eu fui atrás de um estilo que me encantou, um estilo que eu me identifiquei, Uhum. entendeu? Então é isso que muita gente me chamou de traidor aqui, me chamou, eu fui perseguido, foi uma loucura muito grande. Mas eu não fiz isso querendo denegrir a capoeira da Bahia. Eu fiz isso por uma coisa de estilo, por aquilo coisa que me identificou, Sim. sabe? Pelo meu biotipo, pela essa coisa toda. Como eu já falei antes, eu me encantei com aquilo. Então não foi nenhum momento de querer, é melhor ou pior. Não existe isso para mim. A Uhum. capoeira ela é uma expressão, cara, é feita da maneira que ela é feita, da maneira que as pessoas quiserem fazer, entendeu? E você a comunidade capoeira tem que respeitar isso. A gente tem que respeitar quem joga Angola, quem joga contemporâneo, quem joga isso, quem joga aquilo. Se jogar capoeira, meu camarada, tem que ser abraçado. Sim. Então eu gosto sempre de falar, porque as pessoas na época não entenderam como se eu estivesse desvalorizando a capoeira da Bahia. E eu não fiz isso. Eu fui atrás de estilo, de uma Uhum. coisa que eu me identifiquei. Eu, a pessoa, Falcão, Uhum. entendeu? Não foi porque era melhor ou era pior. Para mim, para aquilo que eu acreditava, pelo estilo que eu, pelo meu biotipo, essa coisa toda, eu corri atrás disso. E foi muito difícil. E aí, em 85, eu fiz um grande batizado aqui antes, fiz o curso do Camisa na semana, para meus alunos, tudo, e no final de semana a gente fez um batizado. Meu irmão, esse batizado foi show. Como eu te falei, aqueles mestres todos antigos lá, Cobrinha Verde, Gigante, o nome dele, Canjiquinha,
Todos que eu já falei aí, muita gente, Valdemar, foi muito, muito participado. Além disso, ainda foi muita gente, né? Aí foi Nagô, foi Capixaba, veio o Boneco, veio o Ram, lembra do Ram? Fui lá do Ram agora que faleceu há pouco tempo, não é isso? Mas eu não cheguei a conhecer. Veio o Ram, veio o Macaco o Macaco Branco de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Deixa eu ver quem mais. Veio Miguel, estava no Rio Grande do Sul na época. Muita gente, porque infelizmente se a gente Foi uma nata da tentar falar o nome de capoeira. todo mundo aqui, vai esquecer de alguém, não tem jeito. Então, essa foi a história do começo do meu trabalho aqui em Salvador, onde eu consegui fazer grandes alunos, sabe, velho? Uhum. Eu tenho o prazer, apesar de muitos não me considerar, né? Faz parte da vida, eu acho que cada um tem da sua consciência, mas eu fiz Uhum. grandes capoeiristas que é conhecido no mundo todo, sabe? Como Sabiá, como Carcará, Gasparzinho, Jô, quem mais, Falcão? Para não ser assim, Abará, o próprio museu, que hoje é mestre lá do boneco, quem mais? Magrelo, o finado Magrelo que se foi, Ricochete, hoje que está aqui com a gente ainda, Tabaco, Taboca, sabe? Cristal, quem mais, Falcão? Aí teve Cebolinha, Batatinha, Tanajura, Pavão, aí É, vai uma porrada de gente. Então, graças a Deus eu fiz, mas fiz por um trabalho que eu dediquei a minha vida para isso. sim. Deixei, sabe? Eu tirei, vamos dizer, eu vinha de uma carreira militar, mas eu disse assim, não, eu vou acreditar na capoeira. E acreditei. Então, larguei tudo, sabe? Larguei faculdade, larguei tudo que eu fazia para me dedicar à capoeira, porque para eu me dedicar da maneira que eu queria, eu tinha que fazer isso. Não me Uhum. arrependo nem um pouco disso, Que bacana. sabe? Então, a capoeira realmente foi durante 40 anos, foi assim praticamente o meu oxigênio, Uhum. entendeu? Hoje, infelizmente, é como a gente vai ficando mais velho e uma coisa eu tive o prazer de estar em Hong Kong e acabei tendo contato com outros mestres de outras lutas marciais lá, possivelmente do Kung Fu, e como eu fiquei assim impressionado como eles valorizam as pessoas mais velhas. Uhum. As pessoas mais velhas não são testadas, são admiradas. Você entendeu, Uhum. velho? Aí, na capoeira, infelizmente, você tem que ter a vida toda sendo testado. Ou Uhum. então, quando você já está perto da morte, que as pessoas vão respeitar você, que também se não respeitasse, nessa idade Uhum. não teria mais. E tem pessoas aí, velho, que sempre, sabe, isso me desgastou muito, porque todo momento tinha que testar, provar. E isso realmente chega uma hora que cansa, Sim. certo? Mas você sabe disso, você é um mestre de capoeira, você deve ter passado por isso, que chega uma hora que cansa, porque você já fez, velho, 40 anos, 50 anos De de dedicação. história, e aí as pessoas ainda querem cobrar, querem dizer assim, pô, mestre, por que o senhor não treina hoje ainda? Porra, velho, eu treino porque se eu pudesse, eu não estaria treinando. Eu Sim. não treino porque eu tenho 3 hernias de disco, sabe? Tenho um joelho estourado que eu já operei 2 vezes, sabe, velho? E a vida muda, você tem outros objetivos, hoje eu tenho outros objetivos, mas não deixo de viver capoeira, porque a capoeira, por mais que você queira sair dela, ela não sai de Não você, sai, né? entendeu? E Tony Vargas falou um negócio que é muito importante, né? O capoeirista não para, ele dá um tempo, entendeu, velho? Porque não para, ninguém para. Quem é capoeirista de verdade? Quem dedicou sua vida 30, 40 anos a uma arte como a capoeira, tem que ser valorizado a vida toda, não precisa estar Sim. lá no meio, sabe? Como uma certa vez eu vi uma capoeirista falar na internet, assim, quem não é visto não será lembrado. Isso não existe, gente. História é história. Nosso povo capoeira, nossa comunidade capoeira tem que saber que tem que valorizar a história dos capoeiristas. Sim. Não o que ele é agora, no momento que, infelizmente, muitos não podem fazer mais nada. Alguns ainda têm saúde para fazer alguma coisa, mas outros não têm. E Isso uma tem que coisa ser que a gente fala, e respeitado. será que no tempo bom eles iam querer jogar? Para mim, entendeu, velho? Entendeu, velho? Então tem que ver isso, cara, sabe? Tem que ver isso. Tá, e dentro disso daí, voltando no tempo bom, sempre um jogo jogado, jogo dentro.
Fala pra mim qual foi a roda que as suas pernas tremeram, mestre, que chegou assim e falou: Rapaz, "Essa aí eu vou ser melhor encostar aqui, porque dessa eu não vou não". rapaz, olha, graças a Deus, que eu sempre fui meio maluco de cabeça em relação a isso. Mas, logicamente, tem horas que você tem que repensar e tem que dizer, vou fazer um jogo aqui, vou sair fora que o negócio vai pegar. Principalmente quando você está sozinho. Eu tive uma roda umas vezes em, rapaz, eu acho que foi Piracicaba, em São Paulo. Eu estava com o pessoal do grupo Senzala na época, né? Não era Abadá ainda, ou era Abadá já, não lembro. Não sei se era Abadá ou Senzala. E fui nessa roda sozinho com esses meninos, eram 4 garotos, mas chegou lá, os meninos amarelaram, velho. E eu tive que ficar na responsabilidade de jogar e vi o negócio pegar. Mas deixa quieto, não vamos contar muito detalhe, não, porque envolve muita coisa. Que bacana, que bacana. E fala pra gente aquela roda, lógico que o senhor já falou do seu evento, mas aquela roda que o senhor sempre quando fala na capoeira, o senhor fala nessa roda de capoeira. Ah, muita roda, velho, muita roda. Sabe? As rodas no circo voador, sabe? As rodas na associação, né, lá no Botafogo, lá no Rio de Janeiro, do Camisa, sabe? Teve uma roda que eu fui lá no subúrbio do Rio também, que foi muito legal. Não lembro o nome, eu acho que foi em Ramos. Acho que foi em Ramos. Não tenho agora muita lembrança, não. Aí capoeiras nos interiores aqui da Bahia, em Santa Mara, em Feira de Santana, que, porra, velho, as pessoas deveriam conhecer. Não sei se o Cláudio ainda faz, um angoleiro, faz uma roda todos os sábados em Feira de Santana, velho, do lado do mercado ali de Feira de Santana. Que roda, que energia boa, velho. Porra, fui várias vezes lá. Lá em Santa Amaro, né? No grupo Runga, não é você, mas é o grupo Runga, né? Do, qual é o nome dele? Lá de Santa Amaro. Badog, meu grande amigo Badog de Santa Amaro. Fui em várias rodas lá no mercado. Rodas quentes, velho, sabe? Eu Uhum. tenho um, um YouTube antigo meu, eu nem pulo mais nele, mas eu sei que ele está lá, que de vez em quando eu estou vendo, chamado Jorge Lourinho, que na época foi um aluno meu que fez, que tem várias rodas, sabe? Várias Uhum. coisas assim que eu participei, tem umas rodas lá em Santa Amaro, tem muita coisa legal no YouTube. Quem quiser lá dar uma olhada, Bacana. Tem alguma coisa que o senhor fez na capoeira assim que hoje o senhor não faria? rapaz, rapaz, muita coisa. Muita coisa que se eu fosse nomear aqui, a gente teria que passar a madrugada aqui conversando, porque, infelizmente, a vida é feita de acertos e erros, né, velho? Uhum. Quem disser que nunca errou, porque nunca acertou. Então, houve algumas coisas, alguma maneira de tratar alguns alunos, de não ter tido um pouco mais de paciência, entendeu? Eu, graças a Deus, como eu te falei, no assunto, que muita gente me criticou e falou, mas no assunto entre medicina e camisa, porra, graças a Deus estou com a minha consciência tranquila, porque medicina está aí vivo para dizer isso. Eu fui uma pessoa bastante honesta com ele, de ir lá conversar com ele, mostrar tudo que eu estava passando, tudo que eu estava sentindo, e ele abriu o caminho para mim. A camisa, com todos os problemas que pode ter tido, né? Porque a vida, uma relação sempre tem problemas, mas o respeito, o carinho, sabe, a admiração que eu tenho por camisa também é muito grande. Por isso que eu nunca neguei em todos os lugares que eu fui, nesse mundo que eu viajei, essa coisa toda, sempre me pergunta, mestre, quem é seu mestre? Camisa, eu sempre falava medicina e camisa, medicina e camisa. Ah, mas quem é seu mestre? Medicina e camisa. Porque os dois me ensinaram muito, entendeu? Uhum. É isso que as pessoas às vezes não têm. Às vezes aprende com você, aprende, e depois vai para o outro. Aí quando pergunta quem é seu mestre, meu mestre é fulano, não é Gunga. Uhum. Lógico, velho. E outra coisa, o grande mestre é aquele que pega no zero, meu. Que pega o cara que nem sabia gingar, sabia. Aquele cara que gingava com o braço trocado. E aí que bota você no jeito, bota você gingando, jogando, tocando. Aí depois você vai para outro cara completo. E infelizmente na capoeira existe muito isso. E Uhum. os próprios mestres não fazem isso. Eu sempre, nos meus eventos, eu levava a medicina
e sempre dizia que medicina era meu mestre também, mesmo estando com camisa. Porque a gente não pode nunca cuspir no prato que comeu. E aí, porque os mestres, até alguns mestres não, sabe? Quando um certo, não vou dizer certo, mas eu vou dizer nomes. Fui num evento, fui formar uma aluna minha e chegou lá dizendo minha maravilha para a aluna, quando foi para ele, já foi completa, foi fechada, já foi, na época, já era considerada uma das maiores capoeiristas mulheres do Brasil. E chegou lá dizendo, porque eu fiz isso, melhorei, que pô, e eu estava lá escondido não, eu fui para fazer uma surpresa. Uhum. Na hora que eu cheguei dizendo que ele era o mestre dela, e quando eu cheguei lá, que eu entrei na roda, ele olhou para mim assim, gente, eu quero falar aqui, ele é o mestre e tal. Ficou feio, né, velho? Ficou feio, não custava eu chegar para ter um aluno aqui bom, maravilhoso, mas que veio de você e disse assim, gente, ele é meu aluno hoje, trabalho, mas a grande base dele foi Gunga, sabe? PVP. Porque as pessoas também têm que ser honestas com os colegas. Sim. Entendeu, velho? Porque fazer parte de mudança, qualquer pessoa pode mudar, faz parte. Sim. Agora, o mestre que recebe aquele aluno tem que ter humildade de mostrar para aquele aluno que, apesar de hoje ele ser o mestre dele, ele teve outro Sim. e que tem que ser respeitado da mesma forma. Sim. Entendeu? E que, infelizmente, na maioria dos grupos isso não acontece. O cara tenta fazer o primeiro mestre ser esquecido. Isso é realmente a grande tristeza que eu tenho da capoeira. Sim. E agora fala pra gente, vamos mudar aqui um pouco, sobre essa movimentação que está tendo de campeonato. O que você está achando disso, essa movimentação maluca na Olha capoeira bem, hoje? é complicado, velho. É complicado, você sabe por quê? Porque uma coisa é livre, você não pode botar regra. Entendeu, velho? Uhum. Quando você bota muito regra, você vê, você vê hoje o judô, você vê outras lutas que viraram olímpicas, perderam totalmente a sua essência, a sua característica, sabe? Você vê, por que nego não bota o Kung Fu? Porque muitas vezes as pessoas não sabem. Você sabe que a capoeira e o Kung Fu são as únicas artes que não são marciais. Elas são lutas, mas não são marciais. Porque o que é ser uma luta marcial? É uma luta que é feita para a guerra, para o militar. Então, todas as outras lutas marciais, elas tiveram esse intuito. A capoeira e o Kung Fu, não. Foi uma coisa popular. Foi uma coisa que surgiu do povo, sabe? Não dessa coisa de libertação. Não, estou falando assim, da coisa do povo, uma coisa natural. Uhum. Entendeu? É diferente. Então, se você chega e bota muita regra, faz isso. Até que eu vi umas vezes esse movimento lá do pessoal do Rio, que o pessoal, até esse morcego, faz parte. Como é o nome? VMB. Oi? VMB. Esse. Eu até achei legal, porque eles botam o cara se movimentar, tudo, mas tem regra, velho. Tinha que deixar a coisa livre. Deixava a roda pegar para ver como é que saía mesmo. Entendeu, velho? Deixava a coisa ser mais natural. Mas tudo bem. Aí é o lado que se leva para o lado do esporte, infelizmente tem que ter a regra, né? Até porque a nossa diferença é o jogo, né? Com certeza, Né? com certeza. Com certeza. O jogo, aquela coisa do balança, mas não cai, né? Aquela coisa da malandragem, sabe? Do recurso. Porque o que a capoeira encanta todo mundo, até pessoas de outras artes marciais, é o recurso de improvisar. Uhum. Entendeu? Quantas vezes você sai num movimento, não dá para sair, você improvisa, mas em outro. Isso é a capoeira. Sim. Você não vê isso em arte nenhuma. Você vê em alguns estilos do Kung Fu coisas parecidas. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque eles improvisam também. Então é diferente, cara, é diferente. Então eu acho, eu não sou contra, cara. Eu acho que tudo na vida tem que ter uma evolução, Uhum. entendeu? Mas eu não faria, eu não faria parte, Entendi. entendeu? Na minha época de capoeirista mesmo, na época de jovem, vamos trocar uma porrada? Vamos, sabe, velho? Na roda de capoeira. Agora, agora você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então não é roda de capoeira para mim, entendeu? Entendi. Agora, dentro aí, você falou que teve 2 mestres, então tu vai ter que deixar 2 conselhos.
Fala o conselho que um mestre deixou para você assim, que você leva até hoje e que possa deixar para essas novas gerações. Então tem que ser dois, porque é dois mestres. Porque, olha bem, medicina sempre foi um cara muito, assim, zen, né, velho? Aquela pessoa, assim, que tem uma visão muito, como é que se diz? Amadora, no sentido de não se deve cobrar, não deve se cobrar a capoeira tem que ser uma coisa gratuita, a capoeira tem que ser uma coisa boa. Eu não concordava isso com ele. Eu sempre Uhum, disse para ele, sabe? Porque eu acho que é uma profissão como qualquer outra. Então você tem que ser remunerado pelo seu trabalho. E camisa era o contrário. Camisa sempre foi um lado muito profissional, muita coisa da valorização, uhum, né? Da valorização. Então eu sempre tive esses dois conselhos muito fortes na mão dele. E eu tentei ser um meio termo nisso. Eu tinha alunos meus que eram bolsistas, mas a maioria dos meus alunos pagavam, porque, como dizia a camisa, saco vazio não se põe em pé. Isso é uma verdade, uhum, entendeu? Então, e o maior conselho que os dois me deram, quer dizer, na verdade, não foi nem conselho, foi exemplo, foi o amor que eles tinham pela capoeira, todos os dois. De maneiras diferentes, de visões diferentes, mas o amor que o camisa tem, que a medicina tem por capoeira, é uma coisa que ninguém pode contestar. uhum. Que bacana, bacana mesmo. Agora, na visão do senhor, o que é ser um mestre de capoeira? Rapaz, eu dei uns toques aqui em relação a isso. A primeira coisa que o mestre de capoeira tem que ser, ele tem que ser uma pessoa muito sensata. Que nem todo seu aluno vai ser um lutador, nem todo seu aluno vai ser um tocador, nem todo seu aluno vai ser um dançarino, um artista. Você tem que saber respeitar o mestre, o verdadeiro mestre, ele tem que respeitar o estilo de cada aluno seu. Você não pode botar o que você acredita como verdade, e sim como objetivo. Eu sempre tentei mostrar para os alunos que o cara tinha que ser completo. Tinha que jogar, florear, trocar porrada, cantar, tocar. Só que você sabe, você é um grande capoeirista, eu conheço você pessoalmente, que nem todo mundo consegue ser completo. Pouquíssimos, nem eu mesmo, nem você, Sim. nem, nem medicina, nem camisa, consegue ser completo. E como é que você vai exigir das pessoas, dos seus alunos, que você seja completo? Se você mesmo não pode ser. Isso eu aprendi na Brigada Paraquedista, uma coisa. Nunca mande alguém fazer o que você não pode fazer, o que você não tem condições de fazer. Porque um dia você vai ser cobrado disso, então faça. E você não vai ter condições de fazer, porque ninguém na vida consegue ser perfeito em tudo. Mas você pode arranhar. Você pode arranhar. Sim. Você pode ter bom de porrada, bom, fazer um mexidinho ali de floreio, tocar bem, cantar pouquinho, depois canta muito, toca pouco. Você pode dar É uma uma misturada. mexidinha, entendeu? Mas eu acho que ser mestre de capoeira tem essa sensibilidade, entendeu? E a outra sensibilidade que eu acho que deveria ter é essa que eu falei para vocês agora. É saber valorizar os outros mestres, quando você pega os alunos dele. Aí você prova que você é mestre. Quando você não deixa o seu aluno, que não foi seu aluno direto, esquecer a primeira pessoa que passou na vida dele com a capoeira. Isso aí é ser um grande mestre. É aquele cara que melhora o capoeirista, mas não tira o valor do primeiro mestre dele. Bacana. Muito bacana mesmo. Agora, quais são as obrigações de um mestre numa roda de capoeira? Respeito, respeito. Vamos dizer, na minha época, você sabe isso, você é bem mais novo que eu, mas na minha época, o mestre de capoeira se provava na roda, não era no nome, Uhum. entendeu, velho? As pessoas respeitavam você. O que é ser mestre de capoeira? É quando você chega numa roda e as pessoas veneram você, as pessoas veneram não, as pessoas respeitam você. Respeitam você por ser um mestre. Mas por quê? Porque você se impõe.
É como uma certa vez uma certa pessoa colocou uma corda na cintura, até isso foi acontecer nos Estados Unidos, e se dizendo mestre, não pode ninguém pode me tocar porque eu sou mestre. Isso não existe. Na minha época não existia isso. Sim. Entendeu? Você botava uma corda de mestre na cintura, meu irmão, você tinha que se garantir. Para poder ter o respeito da comunidade capoeira. Então, ser mestre de capoeira é isso aí. É ser respeitado pela comunidade capoeira. Mas não em falar, não em dizer que fez, é com história. Aquelas pessoas que têm história. Porque quem tem história, meu irmão, pode até, como a menina falou, quem não é visto não é lembrado. Pode até não ser visto, mas quem tem história vai ser lembrado sempre. Sim, muito bacana, mestre, muito bacana. E qual é a responsabilidade de um mestre, assim, dentro de uma roda de capoeira? Primeiramente, comandar, né? Uhum. É saber mandar, eu comandar ali, dizendo assim, não, aqui a roda é minha, tem que se jogar da maneira que eu quero, como o toque do berimbau. Porque o que acontece muito hoje é que as pessoas. Eu sempre, na época, eu conversando com os velhos mestres, né, principalmente com o mestre Odemar, que eu conversava muito, ele dizia: quem comanda a roda é o berimbau. Ele é o grande mestre da roda. Se o berimbau toca uma inhuna, você joga em una. Se toca uma benguela, você joga uma benguela. Se toca um Angola, você joga um Angola. Se toca um regional, você joga regional. Então, o toque, o canto, o comando da roda, quem faz é o berimbau. E isso, infelizmente, há muitos anos, na lista agora não, há muitos anos, essa característica acabou muito, você sabe disso? Uhum. Às vezes o cara estava tocando um São Bento pequeno, jogando um jogo miúdo, pá, e os caras na porrada, parecendo que estava no São Bento grande. Entendeu, velho? Sim. Então, isso é. Então, o que o mestre tem que fazer é comandar a sua roda para que as pessoas tenham essa sensibilidade de ver o toque, de sentir o toque e de sentir a energia da capoeira, da roda da capoeira. Sim. Porque é isso que eu estou falando. Quem faz a energia da roda não é o capoeirista, é os capoeiristas. É toda a comunidade que está ali. Não é um só. O cara chega lá, e aquele cara que chega lá, eu vou fazer isso, fazer aquilo, se perde, meu camarada. Se a roda for bem administrada, se perde, porque o cara não vai ter espaço. Uhum. E qual a importância da transmissão da capoeira do mestre? Começa a transmissão assim, da comunidade, É, a transmissão da capoeira, da responsabilidade de transmitir a capoeira para as novas a comunidades. paz é toda, sabe? Porque, como você disse, é um instrumento de luta, sabe? Um instrumento não só de libertação, também teve sua parte da libertação, mas é um instrumento de luta, onde você tem que passar para a população, sabe, para a comunidade capoeira, o quanto ela é importante para a nossa vida. E capoeira não é só um jogo, não é só uma luta, não é só isso. Ela é vida. Ela, você chega de um ponto de você se apaixonar por ela, que ela vira sua vida. Não só dentro da roda de capoeira, mas nas suas atitudes em casa, com família, com mãe, com mulher, com irmão, com filho. Ela muda. Então você tem que ser muito, muito, muito especial para adquirir essa coisa que a capoeira passa para a gente. Entendeu, velho? Porque a capoeira ela passa uma coisa espiritual muito grande. Não é religião, não, viu, velho? Uhum. E as pessoas vão ver, ah, você está falando espírito é religião. Não. Nem tudo que se fala de espírito é religião. Né? Espírito é uma coisa que vem de dentro, que vem com amor, que vem com dedicação. Você sabe, você está na capoeira há mais de 30 anos, tá não? 43. Então, você vê, porra, velho, uma pessoa que dedica 43 anos de sua vida, isso faz parte da sua vida ou não faz? Pô. Entendeu, velho? Então é isso que eu estou te falando. Então, as pessoas têm que ver isso, que a capoeira não é um jogo, uma brincadeira, um esporte, não. A capoeira se chama, é um jeito de saber viver. E isso a capoeira me ensinou muito. Devo muito, muito à capoeira em todos os sentidos. Financeiramente, de viagem, de conhecer outros países, de conhecer outros lugares, de conhecer pessoas de todos os tipos. E a capoeira te dá esse direito também de conhecer pessoas de todos os tipos. Sim. Entendeu? E você selecionar.
saber quem você quer como amigo e quem você quer só como um companheiro, como jogador, entendeu, velho? É Sim, isso aí. sim. Legal. Mestre, agora fala pra gente, qual foi sua maior realização dentro da capoeira e seu momento mais difícil dentro da capoeira? Rapaz, a maior realização quando eu me formei, a primeira vez com medicina. E peguei a corda marrom pela segunda vez com camisa. Essa, para mim, foi as minhas duas maiores realizações. E a minha maior frustração foi ter que parar cedo. Quer dizer, cedo não, mas não tem mais condições de jogar capoeira. Uhum. Hoje eu sinto muito isso me entristece, sabe? Não poder hoje ir para os eventos, tudo, porque eu também tenho isso na minha cabeça. Se você não vai para ser você, para você não ser um capoeirista lá, jogar, cantar, fazer tudo, é melhor não ir. Eu não consigo, minhas pernas tremem, eu sinto dor de cabeça, sabe? Estou Uhum. falando, sendo sincero contigo. Sim, sim. Às vezes a pessoa fala assim, você vai lá só cantar, dar sua presença. Gente, não sei, ainda para mim não dá isso. É Para a mim não, eu forma não de consigo sentir fazer isso. ela, né? É a forma de sentir ela, né? Não consigo, porque lá eu vou tentar jogar e vou me esquartejar, vou ficar lá todo esquartejado, sem poder andar depois. Isso é muito difícil para mim. Então é melhor você, para evitar você ter um problema de saúde maior, Uhum. eu prefiro não ir, ficar só na lembrança mesmo. Pô, legal. Mestre, o que a capoeira representa na sua vida, mestre? Pô, velho, vida, velho, vida, tudo. Foram mais de 50 anos, cara, convivendo com a capoeira, sabe, velho? Vida, muitas alegrias, muitas tristezas. Uma das maiores tristezas que eu tive na minha vida foi perder meu amigo linguado, sabe, velho? Que ali era, apesar de morar em Recife, a gente era irmão, cara, uma pessoa que eu gostava muito, sabe? Triste quando eu saí de medicina, porque por mais que eu era uma coisa que eu queria, mas não deixa de ser triste. Triste quando eu tive que sair de camisa também, porque eram pessoas que eu admirava muito. Para mim, eu estaria, se eu pudesse, eu estaria a vida toda. Eu estou até hoje com eles no meu coração, sabe? Na minha memória. Quando eu chego nos lugares, eu sempre digo para todo mundo que devo e não tenho como pagar eles dois nunca, entendeu? A medicina eu devo muito, a camisa eu devo muito, sabe? E o que eu tenho a dizer a ele é muito obrigado mesmo por terem acreditado em mim na época. E, e que Deus ilumine a vida deles, que dê vida e saúde para eles, para que eles possam ainda ficar muito tempo nessa vida aí, alegrando a capoeira. Pô, que bacana, mestre. Mestre, tem alguma coisa que você não realizou e tenha vontade de realizar ainda dentro da capoeira? Paz, que eu não realizei. O que eu não realizei, que eu gostaria de realizar. Para poder reunir meus alunos todos, mesmo aqueles que não falam mais comigo, e dar um abraço neles todos. Seria a minha última, sei lá, minha última forma de mostrar a eles o quanto eles foram importantes para a minha vida. Mesmo não estando mais presente comigo, mesmo estando em outros grupos e outras vidas. Dizer que eu queria reunir eles todos e um dia abraçar eles todos. Um abraço geral de todos. Todos aqueles, não, sem exceção. Até mesmo aqueles que me traíram, que me machucaram muito. Mas eu acho que a vida, a idade, nos ensina muito a perdoar. A gente não esquece, não pode nunca esquecer, Uhum. mas pode se perdoar sim. Eu acho que o grande desejo que eu tenho na minha vida, mas que eu acho que, infelizmente, eu não vou conseguir realizar. Tá. Deixa uma mensagem para a capoeira, mestre. Gente, acredite na capoeira. A capoeira é sem política, sem religião. Seja capoeira, independente de cor, de, 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 de dinheiro, de sua razão social,
principalmente política. Não envolva a capoeira na política, pelo amor de Deus. A capoeira é muito acima disso tudo, sabe? A capoeira é um. Porra, não tenho palavras, cara. Não tenho palavras para descrever uma coisa que não tem dimensão. Uhum. Se você conseguir reunir todos os universos que existem em todas as galáxias, nenhuma chega ao tamanho da capoeira. Só para você ter uma ideia. Se você conseguir reunir todos os planetas, todos os universos, todas as galáxias, são pequenas em relação ao que é a capoeira. Eu acho que deu para entender A o que é a mensagem. capoeira. Mestre, muito obrigado pela participação. Desejo tudo de bom para o senhor, saúde, sucesso, que o senhor continue sendo esse cara incrível. Agradecer a sua recepção aí, a primeira vez que estive na Bahia, é uma coisa que eu não esqueço, né? Então, agradeço de coração e continua sendo esse cara incrível que o senhor é. Eu que agradeço, Gunga, porque debatendo um pouco o que a menina falou no passado, eu não estou sendo visto, mas estou sendo lembrado, tá vendo? Entendeu? Então, por isso, porque a gente tem história, como você futuramente, ou hoje, atualmente, você já tem sua própria história, como seu mestre teve sua história, como o Voê tem sua história, que é seu avô na capoeira. É isso? É. Entendeu? Então, como o Gigante teve, como João Grande, João Pequeno, Aberrê, Valdemar, Caiçara, Canjiquinha, e todos, e todos, e todos, e todos, e todos. Velho. É um universo maravilhoso e que nunca pode ser esquecido. Essa é a maior coisa que eu digo. Você jovem que está chegando aí, hoje você tem um recurso que eu não tinha na época, Uhum. que é filmar tudo, que é registrar tudo. Eu não tinha, eu fui para um encontro em 84, onde se reuniu vários, milhares de mestres. Eu registrei, fiz mais de 30 filmes, só que eu não tive dinheiro para revelar tudo, então muita coisa perdeu. Perdeu tudo. Hoje, hoje não, cara. Hoje você tem celular, tudo, tablet, isso tudo, pode registrar tudo. Registre todo esse momento da capoeira. Mas registre a capoeira em um todo. Não capoeira A, nem capoeira nem B, nem capoeira C, nem D. A capoeira em todo, porque toda ela é importante. Todos os movimentos são importantes quando se faz a capoeira com amor. Legal. Entendeu, velho? Então, isso que eu quero deixar para essa rapaziada nova aí. Registre, mas registre total. Não só a sua escola. Todas as escolas. Todos os níveis. De uma criança começando a um velho terminando. Sim. Todos, para poder um dia a gente deixar uma história para o futuro, onde o nego vai ver a grandeza que é esse universo chamado capoeira. Legal. Mestre, muito obrigado. Galera, Mestre Falcão fez e vem fazendo pela capoeira. E você, o que você faz pela capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para a capoeira.